Então, pessoas, precisamos tratar sobre Amazônia. Vocês sabem bem como o contexto de devastação tem sido crescente. Segundo o INPE, na verdade, tem sido cerca de 279% ao ano de desmatamento e, infelizmente, as políticas públicas não estão guiadas para preservação. A decisão, inclusive, do Ministério do Meio Ambiente foi reduzir a proposta de preservação legal ou de recuperação dos territórios já invadidos e agora praticamente devastados, principalmente pela ação do agronegócio no Brasil. Então, nós estamos vivendo diante de um contexto em que a floresta está praticamente condenada à destruição e não nos resta muito o que fazer, até porque as autoridades maiores que deveriam cuidar dessa questão não estão simplesmente se importando com isso, ou estão reduzindo seus esforços em vez de ampliá-los diante dos contextos em que nós estamos. E me parece que mesmo que as ameaças naturais estejam cada vez maiores, como amplo desequilíbrio climático, a perda dos rios voadores responsáveis por boa parte da umidade da precipitação na região sudeste, bem como a evolução da pandemia, do quadro pandêmico que nós temos aqui e, claro, dos inúmeros contextos de saúde pública agravados pela depredação ambiental. Mesmo assim, os esforços públicos têm sido cada vez menores e nós não vivemos sob uma gestão de Estado preocupada com o equilíbrio ecossistêmico. Começando agora no governo Bolsonaro, de maneira alguma. Essa realidade já é base da formação brasileira desde quando, hein? Colonização? Será que nós já tivemos alguma proposta de governo federal que trouxesse maior cuidado e preservação de ecossistemas, de espaços naturais? Bem, talvez se houvesse, nós ainda teríamos boa parte da cobertura natural de Mata Atlântica, talvez nós tivéssemos o Cerrado para além das pastagens que hoje o compõem, talvez nós tivéssemos ainda um Pantanal que não estivesse completamente tomado por gado. Enfim, nós não tivemos essa gestão. Então, seria inclusive ingênuo e bastante raso da nossa parte culpar a atual gestão de governo em relação à devastação da floresta. É um processo já histórico, já é um processo conjuntural na realidade brasileira e que vem, claro, trazendo sintomas mais graves com o passar dos anos. Até porque a gente sabe que impacto ambiental não traz respostas assim da noite para o dia. Derrubei árvore hoje, amanhã vejo um impacto sobre o clima, sobre a saúde ou sobre qualquer outro aspecto. Não. O processo é cumulativo, é gradual, é lento, né? E agora é que nós estamos colhendo os frutos, ou talvez as pestes, né? Porque não há frutos com a floresta derrubada, de um processo histórico amplo de depredação. Esse tema é importante agora para o Enem? Olha, o Enem já cobrou sobre a Amazônia há alguns anos. Tem chance de cobrar de novo? Possível sempre é, com outro recorte, com outro viés. A cobrança do Enem há alguns anos foi sobre como podemos preservar a Amazônia. Talvez agora eles tragam um novo recorte, isso é possível. Bem como os vestibulares também devem cobrar sobre esse assunto nas suas próximas provas. A chance é gigantesca, né? Bom, o que nós podemos dizer sobre a Amazônia, para além dos argumentos que já foram levantados sobre a causa ambiental? Porque sim, eu fiz uma mega aula de introdução sobre temas que envolvam sustentabilidade e meio ambiente. Se você não viu essa aula ainda, eu te recomendo a dar uma olhadinha. Eu levantei alguns argumentos que podem ser administrados para qualquer assunto. Então vai facilitar a sua vida para qualquer eixo temático sobre meio ambiente, certo?
Mas sobre a Amazônia nós temos algumas questões mais particulares. Eu acredito que a principal delas seja a descoberta tardia do território amazônico como parte do território brasileiro. A descoberta da Amazônia, na verdade, aconteceu em 1835, quando o Brasil já estava, digamos assim, a passos largos do desenvolvimento urbano, econômico e identitário. Na verdade, então, a Amazônia não fazia parte do território brasileiro até 1835. Na verdade, a Amazônia era denominada de Grão-Pará. E essa desvinculação do território brasileiro durante um bom tempo fez com que a Amazônia não fosse reconhecida como parte da soberania nacional. Ou seja, um território sobre o qual deveria haver defesa, sobre o qual deveria haver preocupação, inclusive nossa. Então, culturalmente, não foi construído ao longo dos séculos um senso de preservação do território amazônico como território brasileiro. Então, a Amazônia foi vista ao longo de muitos anos ainda, mesmo depois dessa anexação, como uma espécie de apêndice, um troço acessório, que não era necessariamente parte nossa. Portanto, não houve nem o entendimento de fatores como cultura, como história, né? A dimensão de territorialidade mesmo, para nós entendermos a Amazônia como parte do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio ecológico, do nosso patrimônio nacional. E a perda dessa visão ou dessa percepção da Amazônia como parte integrante fundamental de toda a riqueza e a cultura desse país fez com que ao longo dos anos a negligência fosse muito grande sobre aquele povo, sobre a historicidade daquela região e, claro, sobre a própria preservação do espaço natural. Você há de convir que você mesmo não sabe muita coisa a respeito da Amazônia, sobre que tipo de cultura aquele povo tem, de que forma a população se organiza em comunhão com a região de floresta, de que maneira a região de floresta interfere sobre o desenvolvimento da economia, se a economia amazonense tem interferência sobre a nossa economia, seja você morador da região Nordeste, morador da região Sudeste, morador da região Sul ou Centro-Oeste, porque vai ter gente de todas essas regiões me ouvindo. Mesmo assim, independente da região onde você viva, provavelmente os conhecimentos sobre a região Norte e mais especificamente sobre a região amazônica ainda são muito limitadas e nós temos muita dificuldade de perceber esse território como parte do nosso país. Ou seja, existe uma espécie de estranhamento, e principalmente por causa dessa anexação tardia. E nesse estranhamento sobre essa região, as coisas que acontecem por lá e a realidade, seja ela cultural, natural, ecológica, seja ela qual for, não nos toca tanto. Já nos toca pouco o contexto ecológico que diz respeito ao nosso cotidiano, que diz respeito ao nosso espaço. De uma região assim, que ainda é estranha para nós, você deve imaginar que o impacto é menor ainda, né? Se você recuperar aquele velho conceito que eu adoro usar de Dona Hannah Arendt sobre a desumanização das minorias, você entende bem esse contexto aqui. Porque Hannah Arendt comenta que nós tendemos a dar um pouco mais de atenção, de credibilidade cidadã, de direitos humanos, aquilo que compartilha dos nossos valores, da nossa cultura, do nosso entendimento de sociedade. Se a Amazônia está tão distante assim, a ponto de nós mal conhecermos o que existe lá,
de que forma o povo se desenvolve, se relaciona com a natureza, ou de que maneira aquele espaço natural tem interferência sobre nós, significa que a tendência é que nós nem consideremos esse espaço digno de ser preservado. E para nós, se existe árvore, floresta, prédio ou shopping, pouca diferença faz. É uma região, para nós, totalmente indiferente. Então, para nós, vamos dizer que esse senso de dignidade está diretamente proporcional à identificação cultural, a pertencimento de terra, né? De alguma forma, assimilação com a nossa formação. Então, a Amazônia para nós é um território estranho. Nós conhecemos muito pouco, até da própria condição natural. Nós mal sabemos, por exemplo, o impacto da devastação. Essa história que eu mencionei sobre rios voadores é um assunto desconhecido para boa parte da população. Corredores ecológicos, menos conhecida ainda. O fato de a Amazônia ser uma floresta latifoliada e que a devastação quase sempre não permite a regeneração, a reconstituição, mesmo com o plantio de espécies nativas. Esses dados, essas informações são de uma realidade para nós muito estranha. É como se a Amazônia fosse, sei lá, igual a um bioma de tundra, de taiga, lá no norte da América, que nós mal sabemos o que é, por onde passa, como se organiza. É estranho para nós. Então, para nós fica difícil o entendimento disso como parte da nossa realidade. Então, esse estranhamento ainda pode se conjugar à ausência de percepção brasileira de ecossistema. Essa ideia de ecossistema é para nós muito esquisita. Nós não temos a visão globalizante, né? Ou como diria o Rick Beck, a visão cosmopolita. O Rick Beck tem um conceito de cosmopolitismo sobre a integração de espaços e instituições, de que um espaço a quilômetros de distância dentro do nosso território, lá pertinho já do Equador, vai ter alguma interferência na nossa vida urbana, cotidiana por aqui. Nós não fazemos essa ponte, essa conexão. Para nós, interfere no nosso cotidiano o nosso espaço imediato. Ou seja, ali, se eu tenho, por exemplo, um córrego poluído, eu entendo que aquele córrego poluído, onde se despeja esgoto, vai trazer mau cheiro para minha casa, insetos, pragas ou qualquer coisa do tipo. Essa conexão, acho que a maioria ainda consegue fazer, talvez, né? Boa parte consiga fazer. Agora, essa ponte de uma realidade que eu não vejo interferir na realidade que eu vejo, nossa, isso é muito difícil para a maioria. Então, o estranhamento, ele não é só histórico, ele é um estranhamento espacial também. É o estranhamento histórico dada a anexação tardia e o entendimento dessa fatia do país como uma parte que não nos integrava até o século XIX. E é um estranhamento espacial também, na dimensão de que nós enxergamos como impacto direto sobre a nossa vida só o espaço imediato. É aquela máxima de Schopenhauer que eu vivo dizendo e que é extraordinária para fundamentar essas matrizes, de que para a maioria das pessoas o limite do mundo é a linha do horizonte. Para a maioria das pessoas o mundo acaba até onde a vista alcança. Passou o alcance da vista, as pessoas não têm percepção de que o mundo continua e de que tudo aquilo que é continuidade do mundo vai nos afetar num momento ou outro, vai interferir na forma como nós vivemos e como nós nos organizamos. Não, isso aí não chega para a percepção da maioria. A maioria enxerga só o que está diante do nariz. E a Amazônia não está diante do nariz de boa parte das pessoas.
inclusive do próprio poder público. Está longe, né? Então, a Amazônia está num espaço muito distante de Brasília, um espaço muito distante do eixo Rio-São Paulo, onde está a principal formação econômica do país. Então, a floresta fica a Deus dará. E Brasil, de toda a região da Amazônia Legal, da região de floresta, nós nos tornamos os maiores predadores. Nós destruímos a floresta muito mais do que Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, que são todas as nações que participam dessa formação de floresta. Nós somos, sem dúvida, o maior predador, né? Com plantações de soja, com extração de madeira, de minérios. A Vale, inclusive, se transferiu para lá. A Vale, que fez um desastre aqui em Minas. Obviamente, em Minas ela se queimou. E o que ela fez? Foi para onde ninguém vê, né? Porque lá podem destruir o quanto quiserem, que ninguém vê. Né? Inclusive, quando houve um incêndio e aquela situação calamitosa na Amazônia, vocês vão te convir que o incômodo foi muito mais internacional do que nacional. Porque para nós é mato, não estou vendo, não está queimando na minha casa, não está trazendo problema, não é aqui. Então, nós não temos essa visão de ecossistema. A nossa percepção sobre o que é um ecossistema é bastante limitada, né? Como se isso não bastasse, nós temos ainda outros fatores. Se a nossa visão de ecossistema é limitada, como nós enxergamos a região de floresta então? Como a questão ambiental é concebida para o brasileiro ou muitas das vezes para o próprio Estado, que tem feito essa administração no mínimo duvidosa, né, dos espaços naturais. Bom, vamos dizer que a boa parte de nós mantém uma visão sobre a Amazônia, sobre boa parte dos biomas, como um espaço paisagem. E isso é um fator que vai influenciar bastante na forma como nós lidamos com o espaço natural. Ou seja, nós enxergamos que a floresta nada mais é do que um plano de fundo para a nossa história. Ela é secundária na nossa história, no nosso desenvolvimento industrial, na nossa ascensão econômica, na glória e no esplendor do agronegócio, né? E não necessariamente um componente que interfere na nossa formação, que é diretamente responsável pelo sucesso do agronegócio, ou que mantém ou não as cidades em funcionamento em função de equilíbrio climático, de mobilização de massas de ar ou de massas úmidas para resistência de precipitação e tudo mais. Não, nós enxergamos o espaço como simples paisagem. Sendo paisagem, não existe interferência desse espaço natural, preservado ou não, sobre nós. Não é à toa que as ações do Ministério do Meio Ambiente não são de grande preocupação com preservar. Se preserva, ok, bonito, tá beleza, mas não é prioridade, sabe? Porque sendo paisagem, a gente concreta, a gente faz um gramado, a gente põe, sei lá, um campo de futebol, shopping. Não é uma questão prioritária. Então, aquilo que é paisagem acaba caindo no campo da superfluidade. É dispensável. É a mesma visão, por exemplo, que você vê daqueles que constroem condomínios de luxo dentro da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, que é comum, extremamente comum isso. Mas eu não vou preocupar com o impacto natural que isso vai gerar? Paisagem. É construir condomínio de luxo na Mata Atlântica para ter uma vista magnífica quando eu abrir minha janela de manhã, porque eu vou ver floresta, vou ver as araras, né? Vou ver mata fechada, vou sentir o cheirinho úmido da floresta, que lindo, maravilhoso, paisagem, né? Essa visão do Brasil ou do espaço natural como paisagem é antiga com força. Você tem muito desse espaço paisagem na literatura de achamento do país, né?
toda aquela literatura de informação, da Carta de Pero Vaz, dos recortes dos viajantes, né? De todo aquele material, até mesmo das artes plásticas ali por Debré, a partir das missões francesas, tudo aquilo trazia o Brasil como uma imensa paisagem, um plano de fundo fantástico para se estabelecer aqui um país, né? O glamour, a beleza do país. Você vê isso retratado muitas das vezes até no cinema. Nossa, eu acabo de me lembrar de uma das animações de que eu mais gostava na infância. Se chama Você Já Foi à Bahia? Um filme da Disney em que o Pato Donald atravessa, se eu não me engano, do deserto da Patagônia até o México. E a passagem dele pela América Latina é toda na descoberta da paisagem. A passagem dele pelo Brasil é pelas belezas da Bahia, samba, doces, né, os doces, das mulheres, óbvio que eu preciso ter paisagem, né, mulheres são consideradas paisagem nesse momento, e da floresta exuberante, só a paisagem, né, num retrato de como estadunidenses viam o Brasil, de como a indústria cultural concebia o Brasil, né? E na passagem dele por aqui, ele conhece o Zé Carioca, que é um dos personagens mais famosos da Disney e que foi criado com inspiração no Brasil. O filme é uma graça, como retrato histórico principalmente, e quem gosta de animação ainda vai adorar. Depois dei uma olhadinha, se eu não me engano, não está no Netflix, provavelmente está ainda. É uma graça. E tem esse retrato bizarro sobre o espaço ser só paisagem. Da mesma forma como você vê boa parte dessa visão de espaço-paisagem, até o romantismo você ainda tem muito disso. Arcadismo, romantismo. Então isso perdurou no Brasil durante um longo tempo. E o debate para a quebra disso, dessa visão sobre espaço-paisagem, foi só trazida por volta do século XX, com o ativismo ambiental. E o ativismo ambiental demorou muito a se desenvolver no Brasil. Começam os debates do geógrafo Milton Santos, que você já deve ter ouvido falar, evolui por conferências internacionais, como a Eco 92, mas demora muito até chegar à percepção real de país mesmo. E eu diria que para a maioria das pessoas não chegou ainda. Ainda não é concreto para a maioria das pessoas. Para a maioria é paisagem, você já foi à Bahia, é turismo, né? Eu acho que aqui eu posso colocar turismo como uma referência forte. Aqui literatura de informação, mais romantismo, você encontra muito disso, porque a visão do país é essa visão plástica, né, sobre o espaço natural. Não é à toa que, inclusive, se debate muito no governo como aproveitar as florestas brasileiras para o turismo. Espaço-paisagem. Então, é aquilo que você pode aproveitar a partir das belezas, né? Estão propondo até que se acabe com essa história de reserva. Para que reserva? Se é um troço tão supérfluo, se é tão dispensável, se é só uma paisagem, né? Então, o impacto disso é muito, mas muito grande. Além dessa visão de espaço natural como só, né, um plano de fundo para o desenvolvimento brasileiro, nós podemos mencionar sobre o negacionismo. A boa parte das teorias ou mesmo dos estudos que mencionam sobre impactos ambientais. Inclusive, vocês devem se lembrar que o governo brasileiro começou, inclusive, a negar as estatísticas produzidas por órgãos próprios a respeito da extensão da devastação ou da medida do impacto sobre a floresta. Ou seja, toda a matriz científica que não é conveniente aos interesses, né, econômicos principalmente, tende a ser negada. Então, o negacionismo científico, que é hoje o ápice da pós-verdade no cenário global, é, na verdade, uma retomada de posturas
pré-ambientalistas ou pré-ativistas, né? Acho que pré-ambientalistas ficam mais claras. Ou seja, é uma retomada de uma postura de antes do século XX, pré-século XX, quando não havia essa percepção sobre a importância do espaço natural. Ou seja, não existe isso de aquecimento global, foi a China que inventou. Essa história de rios voadores, corredores ecológicos ou impacto de ecossistema, isso aí é conspiração das universidades, é distorção da esquerda, é um plano absurdo para poder travar o crescimento econômico do país, é sabotagem. Então, essa visão de que seja sabotagem coloca no chão matrizes que Darwin desenvolveu, que Marshall McLuhan desenvolveu no século XX, que os movimentos de contracultura trouxeram, que boa parte do movimento ambientalista por aqui tentou sustentar, né? Da importância da preservação da floresta, né? Do grande trabalho, do grande esforço que Chico Mendes fez na região amazônica pela preservação. Então, esse negacionismo e essa postura pré-ambientalista, né, de antes dos movimentos ambientalistas, que a gente denomina de movimentos verdes, tem uma adesão muito grande dentro do governo federal por mera conveniência, ou seja, esse negacionismo científico, que é o foco hoje do que a gente chama de pós-verdade, está a serviço do interesse econômico. Isso é uma teoria de conspiração. Não, é um fato. A floresta, a região de floresta é muito interessante economicamente. Fiz uma aula recentemente mencionando sobre biopirataria, sobre roubo de material genético, você sabe disso. Né? Você sabe como há interesse na região de floresta para exploração de minérios, acabei de mencionar que a Vale está por lá. Você sabe da expansão das fronteiras agrícolas e do interesse na região para a produção de soja, para cultivo do gado, enfim, né? Você conhece isso tudo. Então, nós não estamos mencionando sobre uma realidade fictícia ou hipotética, nós estamos falando sobre fatos, sobre uma realidade de ocupação econômica real. E nós temos claro que o equilíbrio entre Estado e economia já não existe há muito tempo. Eu digo de haver poderes equilibrados aqui. Nós já sabemos que o Estado se coloca a serviço do desenvolvimento econômico. Ou seja, o Estado não trabalha pela soberania nacional, pela integridade da cidadania do povo brasileiro, pela necessidade que nós temos de ter comida na mesa, equilíbrio de saúde pública, equilíbrio climático, manutenção do pequeno agricultor, preservação da terra como direito social, qualquer coisa. Não, nós temos um Estado que trabalha pelo desenvolvimento econômico, que trabalha em nome dessas grandes empresas. Eu costumo dizer que esse desequilíbrio aqui da lógica de Estado é uma subversão, se eu conseguir escrever um V aqui, né? É uma subversão do neoliberalismo na sua essência. Porque o neoliberalismo, na sua essência, previa relações equilibradas, sabe? De um Estado que fosse forte o bastante para preservar os nossos direitos e para falar por nós. Não um Estado que fosse servil à economia, que é o que nós temos hoje. Da mesma forma que a nossa colônia foi servil a Portugal, a Inglaterra ou a qualquer outra nação forte da Europa, hoje nós temos um Estado que é servil a qualquer grande empresa, a qualquer multinacional, a quem queira usar das nossas riquezas para desenvolver-se, né? Nós temos essa subversão do neoliberalismo por aqui, cada vez mais intensa, mas marcada principalmente pelo consenso de Washington, que foi o momento a partir do qual essa visão ficou mais consolidada.
Foi um acordo estabelecido principalmente entre a Grã-Bretanha na época e os Estados Unidos para estabelecer as novas diretrizes de formação econômica e política do mundo. Era entre eles, mas acabou sendo o mundo todo, até porque eram as nações mais poderosas naquele período. E elas propunham justamente essa visão, de que o Estado deveria reduzir a sua ação ao máximo possível para que ele não fosse em nenhum momento um obstáculo para o desenvolvimento econômico. E assim tem sido. Na verdade, o Estado não só reduz a sua ação para não ser obstáculo da economia, como ele facilita ao máximo que pode o desenvolvimento dessa economia. Custe o que custar, à custa das nossas vidas, à custa da nossa comida, da preservação da terra, de seja lá o que for, né? E aí, se você tem noção de que o Estado facilita esse processo, facilita a entrada de empresas em áreas de preservação, facilita o avanço da fronteira agrícola e tudo mais, você deve imaginar que a fiscalização é quase inexistente para essas regiões, muito baixa, né? Com argumentos do tipo, não dá para fiscalizar uma área tão grande. Nossa, esse argumento tem sido repetido há anos. Eu me lembro de ouvir Fernando Henrique Cardoso dizer na televisão que não era possível fiscalizar os grileiros na floresta amazônica. Alguns anos depois, já na minha adolescência, quase na vida adulta, me lembro de ouvir Lula falando a mesma coisa para Marina Silva, que na época era ministra do Meio Ambiente, que não dava para fiscalizar toda a floresta pela extensão, não era possível fechar fronteiras e impedir que houvesse grilagem ou roubo de espécimes nativos, no caso da biopirataria. E hoje nós vemos Bolsonaro, junto com seus ministros, repetirem a mesma ladainha. Ou seja, nós estamos fazendo a mesma política desde sempre. Eu só não me lembro de outros presidentes repetindo isso porque eu não tinha nascido ainda, porque eu sou velho, mas nem tanto, né? Então, é uma velha história de baixar a guarda para deixar que haja exploração. E os argumentos são sempre esses. A gente não tem recursos, a gente não tem pessoal suficiente para fiscalizar, a gente não tem condições de dar atenção para tudo, e aí fica essa coisa de uma impunidade gigantesca para os crimes até denunciados, uma fiscalização nem vou falar um palavrão, mas mínima, vergonhosa. Os postos de fiscalização da Polícia Federal, da Polícia Florestal são vergonhosos pela forma como eles ficam à mercê de boa parte das invasões, e uma espécie de aval, de permissão à ação criminosa. É como se o Estado permitisse que houvesse grilagem, é como se o Estado permitisse que houvesse biopirataria, sabe? E simplesmente dissesse, a gente não dá conta de controlar. A gente tem provas de que dá para controlar. Tem pessoal suficiente, tem tecnologia hoje de fiscalização por satélite. Há a possibilidade de permitir que drones fiscalizem onde as empresas estão entrando, por onde estão entrando e manter controle sobre isso. Dá. A questão é querer, né? Então, manter esse padrão de uma baixa fiscalização, de uma impunidade gigantesca e desse aval à ação criminosa faz com que essa lógica lá atrás do Consenso de Washington permaneça e nós entremos no que é denominado em ciência política de estado de exceção. É quando o Estado deixa de obedecer à lei e passa a ser parte da ação criminosa, quando ele subverte tudo que está como matriz de sustentação das suas funções. Então ele subverte a Constituição Federal, no artigo 225, por exemplo, que prevê preservação do espaço natural. Ele subverte o Código Florestal Brasileiro,
que foi promulgado lá nos anos 30, nos anos 40, né? Lá no governo Getúlio Vargas ainda, tudo isso é deixado de lado para obedecer a esse ritmo econômico. E aí você vê as madeireiras, as mineradoras, o garimpo, a agropecuária, a indústria cosmética, a indústria farmacêutica, usar e abusar de tudo, usar a floresta da mesma forma como ela já era usada, né, pelos nossos colonizadores há mais de 500 anos. Hoje a gente ainda tem um flertezinho com os Estados Unidos, né? Trump é o papai, o padrinho do atual governo, e não é um flerte de hoje, é um flerte velho, muito velho. Então, nós mantemos essa lógica de um Estado que trabalha mais como criminoso do que como, digamos, Estado. Percebemos isso, né? A Amazônia está longe, não vivo com onça, não moro no mato, não tem nada a ver com isso. Para nós ainda é o Grão-Pará, longe de nós e sem nenhum tipo de interferência sobre quem nós somos, sobre a vida que nós levamos ou sobre as necessidades que nós temos. Contexto difícil, né? Bastante, mas bastante difícil. Então, para que haja uma mudança em relação a isso, né, caso você aposte nessa redação em termos de Enem, para produzir uma intervenção, é preciso que haja um processo de formação do povo brasileiro para o entendimento do que de fato é ecossistema, do que de fato é essa dinâmica de interdependência natural em relação a recursos naturais, para dizer sobre os riscos pelos quais nós passamos, pela necessidade de uma visão cosmopolitista, como o Rick Beck menciona, caso você queira mencioná-lo, né, sobre a necessidade de integração de esforços, de visão, de percepção de sociedade, né, para que, quem sabe, nós consigamos equilibrar os interesses econômicos com os interesses de Estado. É possível? É fácil? Nem um pouco. Até porque custa, posturas sustentáveis custa muito, né? E reverter, claro, essa visão vai fazer com que nós percamos boa parte das empresas que estão interessadas no país, até porque elas estão interessadas em levar o que puderem, pagando o mínimo possível e sofrendo o mínimo possível das sanções legais, né? Então, é preciso haver um processo de formação ecológica, inspirada em Milton Santos e nos tantos outros, como Chico Mendes, que nos inspiraram uma visão mais, vamos dizer, sensível para a condição de floresta, né? Essa formação ecológica passa pelo processo velho de preparação. Eu sei que é clichê, que é cafona falar disso, mas é um dos caminhos mais sensatos. Se nós temos um governo que atua com base nas demandas populares, é preciso preparar as demandas populares para o interesse com o espaço natural. Ou seja, nós precisamos estar sensíveis para essa necessidade, para que nós possamos, quem sabe, trabalhar por essa preservação e pressionar os nossos governantes por uma atuação mais legal e não fora da lei, como tem sido atualmente, porque boa parte de nós nem se incomoda ou nem se preocupa com o que está acontecendo, com os dados que são divulgados, né? Então, é uma postura de formação, para que talvez nós comecemos a perceber a floresta como parte da nossa vida, como parte da nossa existência, talvez um pouco como aquela visão de Avatar trouxe para o cinema naquela época, né? É parte de nós, é parte do nosso espírito, e a floresta viva significa a nossa sobrevivência.